Para quem ainda não sabe, o podcast é uma mídia audiovisual relativamente nova e que é utilizada através do feed RSS pela internet. Aplicativos como Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts e muitos outros transmitem milhões de programas de áudio em podcasts para ouvintes de todo o mundo, trazendo com isso a facilidade em empresas, artistas, rádios e simplesmente qualquer pessoa que quiser transmitir o seu próprio programa de áudio para o mundo. Simplificando, assim como o YouTube é para a TV, o podcast é para o rádio. Programas de áudio sendo transmitidos via internet para ouvintes ouvirem quando e onde quiser. Alguns até chamam o podcast de rádio on demand. É nítido que o crescimento do podcast no Brasil e também no mundo evidencia que nichos são a atual e a futura tendência do mercado audiovisual. E eu me arrisco dizer até mesmo que o nicho é o caminho certeiro do audiovisual para o resto da nossa existência. A não ser que alguém tenha alguma ideia mirabolante e crie algo totalmente diferente disso e que vire tendência entre os amantes do audiovisual, ou seja, todo mundo. A mídia surgiu lá em 2004 nos Estados Unidos e aos poucos foi conquistando o público em diversos lugares do mundo. Mas de 2019 para cá, após a TV Globo criar e divulgar ferozmente os seus próprios podcasts, houve um aumento significativo da mídia no Brasil. Pessoas de diferentes lugares e classes sociais finalmente descobriram o que é, como consumir e então abraçaram os podcasts. Não é à toa que o podcast O Assunto, da jornalista Renata Lopretti, foi por meses o podcast número 1 no Brasil e superou 20 milhões de downloads. E apesar de no presente momento não ser mais o podcast número 1, ainda está no top 5 dos podcasts brasileiros. O que comprova também para os pessimistas que a televisão ainda tem muito poder de comunicação e persuasão. A Deezer, que também distribui podcasts, fez um levantamento e viu que o consumo da mídia cresceu 177% em sua plataforma durante o último ano. Em 2019, o podcast cresceu 67%. E especialistas dizem que durante este ano, 2020, a mídia podcast irá movimentar 1,1 bilhão, apesar de ainda não ser monetizado aqui no Brasil. Para o futuro, a esperança é que aconteça a monetização da mídia podcast, assim como é para os produtores do YouTube, o que fará com que o mercado financeiro se movimente ainda mais e os podcasts provavelmente superem mídias como YouTube, TV e o próprio rádio, simplesmente pela facilidade e dinamismo do consumo através do novo órgão do corpo humano, o celular.